Bom, gente, boa noite para todos. Hoje nós pretendo falar sobre dois assuntos, tá? Sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho e sobre o fundo de garantia. Primeiro, então, nós vamos dar início com a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. O que acontece? São dois institutos que impactam diretamente, né, na relação do contrato, tá? Então, tanto a suspensão quanto a interrupção, eles têm pontos comuns, mas eles também têm pontos que são divergentes, né? Então, quando nós estamos, né, falando no ponto que seja comum, tanto faz ser suspensão quanto ser a interrupção do contrato de trabalho, porque aqui a gente está falando o quê? Interromper o contrato ou suspender o contrato. Então, durante esse período, quer de suspensão ou interrupção, esse contrato de trabalho é como se ele estivesse numa nuvem, né? Eu não posso fazer alterações, não posso demitir esse empregado, porque nesse momento existe uma paralisação deste contrato. Então, quando nós estamos falando no ponto incomum deste contrato, nós estamos falando que houve, então, existe, né, a continuidade do vínculo, mas nesse momento esse contrato, né, ele está paralisado, tá? Ele não tem, né, como prestar nenhuma atividade porque houve uma paralisação. Então, o contrato dele está paralisado. Nesse momento, né, você não tem como extinguir, né, este contrato de trabalho, porque temporariamente ele não está, né, trabalhando. Quando ele retornar às suas atividades, ele tem normalmente, né, direito a todos aqueles benefícios que a categoria teve. Então, se teve aumento salarial, se teve alguma modificação em relação aos demais empregados, que abrange a todos, ele tem. Então, em comum é que existe, né, vamos dizer assim, ficticiamente, existe a interrupção deste contrato. Naquele momento, este contrato ele fica interrompido, tá? Ou então ele fica suspenso, né? Não existe, vamos dizer de forma diferente, não existe a efetivação da prestação de serviço. Agora, já em relação à diferença que existe entre a interrupção e a suspensão, é que quando a gente está falando, né, na interrupção, este empregado ele não trabalha, mas ele vai receber normalmente durante, né, esse período de afastamento, como se estivesse trabalhando, tá? E esse período também é computado como tempo normal de serviço. Já quando nós estamos falando na suspensão, não. Na suspensão, né, ele tem idade comum que ele não trabalha, porém, durante esse período da suspensão, ele também não vai receber e não vai computar tempo de serviço. Então, a diferença, né, o ponto divergente ou diferente que existe entre um e o outro é justamente nesse momento, em relação, né, a ele receber benefícios e a receber salários, né? Ele não recebe o salário em um momento e no outro não. Um exemplo clássico que nós podemos citar, que a gente tem as duas situações para vocês identificarem, é quando a gente tem uma licença médica, tá? Então, vamos supor que o empregado ele tenha uma licença médica de 30 dias. Teve um afastamento, que não é acidente do trabalho, tá? Teve um afastamento, e então ele precisa de se afastar da empresa, né? O médico deu um atestado médico de 30 dias. O que acontece? Os 15 primeiros dias de afastamento dele, quem responde, conforme previsto, né, na 8.213 de 91, é a empresa. Então, a empresa que responde por esses 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, não, ele vai para a Previdência Social. Então, esses 15 primeiros dias desse empregado é considerado como interrupção. Ele não trabalha, mas ele vai receber normalmente, né, como se estivesse trabalhando, também será computado o tempo de serviço normal, tá? Então, nós temos um caso de interrupção. Já a partir do 16º dia, ele também não trabalha, tá?
mas não conta tempo de serviço e nem vai receber nada, porque ele vai receber o benefício previdenciário, não há o cômputo desse período. Então, nós estamos falando num caso de suspensão, tá? Então, assim, sempre para vocês, né, guardarem, né, a perspectiva de um e de outro, lembrem desse exemplo, porque aí fica mais fácil, tá? E a questão, né, das vantagens conquistadas é o que eu falei com vocês. Sempre que a categoria tiver uma vantagem conquistada durante esse período, a gente tem que esse empregado ele vai ter direito. Alguns exemplos que nós temos, né, vamos dizer assim, alguns exemplos clássicos que envolvem interrupção e suspensão, por exemplo, a greve. A greve legal ela é considerada como um caso de, se negociado posteriormente, ela pode ser considerada um caso de interrupção. Já a greve, né, abusiva ou ilegal, ela sempre vai ser um caso de suspensão. Inclusive, a própria lei de greve fala que ela é um caso de suspensão. Momento em que o empregado se desliga para efetivar o encargo público, é uma questão de suspensão. Todas as suspensões disciplinares que o empregado, né, tem durante o contrato que ele está trabalhando, também nesse momento. Caso da mulher, no caso de violência doméstica, também é considerado, né, uma suspensão. A apuração de inquérito para falta grave, do caso daqueles empregados estáveis que nós elencamos, né, que já são os estáveis, também é o caso de suspensão. Licença não remunerada, lembra lá que a gente viu as férias, né? Férias abonadas é um caso de suspensão. Né? Desculpe, férias abonadas não. Faltas não abonadas é um caso de suspensão. Faltas abonadas ou faltas justificadas é um caso de interrupção. A licença não remunerada é um caso de suspensão. Então, assim, sempre que nós, né, tivermos algum caso, a gente tem sempre que observar se o empregado está recebendo ou não, por aquela, mesmo não estando, né, efetivando a prestação de serviço, porque se ele estiver recebendo e contando o tempo de serviço, então nós temos um caso de interrupção. Se ele não estiver trabalhando, não estiver recebendo e não está computando tempo de serviço, nós temos um caso de suspensão. Então, a gente tem, né, as faltas que são consideradas, né, as faltas legais que nós vimos lá no artigo 473, todas aqueles casos de faltas, como são faltas legais ou faltas, né, justificadas, nós temos, então, que eles são casos de interrupção. Todas as vezes em que o empregado vai comparecer em juízo, quer como parte, como testemunha, convocado, ele também é um caso de interrupção. Exigência do serviço militar também, né, para aqueles momentos em que ele vai lá, antes dele estar efetivando, é um caso de interrupção, tá? O dirigente sindical para comparecer, né, a reuniões e organismos internacionais também é um caso de interrupção. O descanso semanal remunerado é um caso de interrupção. Né? Licença paternidade é interrupção. Domingos e feriados é interrupção. Férias, né? Férias, o que acontece? O empregado vai ficar lá, vamos supor que ele tem férias de 30 dias. Ele vai ficar de férias 30 dias, não vai trabalhar, mas vai receber normalmente e vai computar tempo de serviço. Então, também é um caso de interrupção. Né? A licença maternidade é considerado pela lei um caso de interrupção. Atestados médicos, os 15 primeiros dias, mesmo no caso do acidente de trabalho ou a doença profissional, os 15 primeiros dias também é um caso de interrupção. Tá? A greve, como eu falei para vocês, se ela for considerada uma greve legal e houve o pagamento dos salários, então, consequentemente, nós temos um caso de interrupção. Tá? Então, assim, a gente tem sempre que ver, né, no caso, sob essa perspectiva de como foi a apresentação daquele momento, né, em que o contrato de trabalho do empregado ele não está, né, efetivando essa prestação de serviço. Por quê? Porque isso causa, né, condições
diferenciadas nessa relação contratual. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque isso impacta em condições diferentes dentro do contrato. Ainda dentro dessa questão da suspensão e da interrupção, nós tivemos o acréscimo do artigo 476A da CLT, tá? Que ele acrescenta, né, a questão da previsão, se tiver, por exemplo, previsão em acordo e convenção coletiva. A gente viu que acordo e convenção coletiva nós podemos, né, estabelecer regras diferentes, até porque geralmente são regras que visam, né, sempre melhoria das condições do contrato de trabalho, né? Isso deve estar pactuado com o empregado, tá? Esse artigo 476, ele fala que esse contrato de trabalho ele pode ser suspenso, né, por um período de 2 a 5 meses, para que o empregado possa participar de um curso ou um programa de qualificação profissional. É uma situação assim diferenciada, né, que a lei apresenta para justamente ele se qualificar e ter condições de voltar ao mercado de trabalho, tá? Deve também ter a provisão, né, de uma bolsa, essa bolsa de qualificação, ela geralmente, quem paga a origem do dinheiro para pagar é do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, utilizada, né, nesses momentos, vamos dizer assim, especiais, e mesmo quando o empregado está nessa condição, dessa suspensão, ele não perde a condição de segurado da Previdência Social, porque a própria lei traz a ele essa possibilidade de permanecer como contribuinte da Previdência, né? O que é importante, porque perder a qualidade de segurado é a mesma coisa da gente depois, quando você, né, precisar, você não ter essa possibilidade, tá? Além dessas duas situações, a gente tem duas outras situações ainda dentro da suspensão e da interrupção, que são duas situações que, do ponto de vista, né, doutrinário, são consideradas situações sui generis, né, ou situações híbridas. Por quê situação híbrida ou sui generis? Porque ela nem é interrupção e nem é suspensão. Então, a doutrina, ela pontua dois casos que se encaixariam nessas situações. A prestação do serviço militar, quando efetivamente a pessoa realmente ela foi, né, convocada e ela está trabalhando, então a prestação do serviço militar, assim como também o acidente de trabalho. Mas o acidente de trabalho aí a gente consideraria, né, uma situação atípica a partir do 16º dia. Antes disso, a gente viu que é interrupção. Por que essas duas, né, situações são situações sui generis? Porque o que acontece? O empregado ele não trabalha, né? Em tese, ele não recebe salário, mas continua contando tempo de serviço e também há o depósito do fundo de garantia, né? O camarada lá, o rapaz, quando vai fazer efetivação da prestação do serviço militar, ele recebe, né, o depósito do fundo de garantia. Por isso, inclusive, que algumas empresas preferem não contratar, né, empregados durante este momento, porque existe vamos dizer assim, vamos chamar assim, existe um custo adicional, né, deste empregado no momento em que está sendo efetivada essa prestação de serviço, tá? Então, são as duas situações sui generis ou híbrida que nós temos. A prestação de serviço militar e o acidente do trabalho, sendo que o acidente do trabalho ocorreria após o 16º dia, porque antes disso, né, na verdade, na verdade, nós temos que ele estaria recebendo, né, esses 15 primeiros dias diretamente da Previdência Social. Então, gente, assim, interrupção e suspensão são condições que impactam no contrato de trabalho, né? Ele impacta no contrato de trabalho, por quê? Porque durante este período,
O empregado, né, mesmo não estando trabalhando em algumas situações como na interrupção, ele continua recebendo. Então, como eu falei para vocês, o exemplo clássico que nós temos, né, para vocês sempre estarem lembrando a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho, é verificar que quando a gente está falando na interrupção, o empregado não trabalha, mas ele recebe e conta tempo de serviço. Já na suspensão, ele não trabalha, ele não recebe e ele não conta tempo de serviço. Exemplo clássico, então, para vocês verem as duas situações ao mesmo tempo, é quando nós temos uma pessoa que está numa licença médica, né, de acima de 15 dias, tem que ser acima de 15 dias. Então, a licença médica lá de 20 dias. Os 15 primeiros dias, né, esse empregado, ele recebe, né, da empresa, então ele não trabalha, mas ele recebe normalmente e conta tempo de serviço. Já a partir do 16º dia, ele não trabalha, não recebe e não conta tempo de serviço. Então, isso é importante, né, do ponto de vista da empresa, por conta principalmente de custo. E assim, quer interrupção, gente, ou quer suspensão do contrato de trabalho, durante esse período, você não pode fazer nada com esse empregado. Posso demitir esse empregado? Não. Por quê? Porque é como se o contrato de trabalho dele estivesse dentro de um arquivo suspenso, né? Neste momento, este contrato, ele está de stand-by, ele está suspenso, ele está num período em que ele está numa situação atípica. Então, estando, né, nessa situação atípica, eu não tenho como alterar nada em relação a este contrato de trabalho. Inclusive, a gente, né, acabou de ver que o empregado nem sequer está na empresa, então como é que eu posso chamar esse empregado e demitir? É a mesma coisa, você fala assim, as férias. As férias nós vimos que é um exemplo clássico, né, de interrupção. Ora, se o empregado está de férias, você pode ir lá chamar o empregado para trabalhar? Não. O empregado está de férias. Como é que você vai chamar esse empregado para trabalhar se ele está de férias? Não é factível, né? Ele está com um contrato interrompido. Posso mandar um empregado demitir o empregado durante o período de férias? Não, né? Férias é interrupção do contrato. Durante o período de férias, o contrato dele está interrompido. Nesse momento, quer interrupção ou suspensão, este contrato está lá como se ele estivesse num arquivo suspenso. Eu não posso executar nenhuma ação em relação a este empregado. Eu tenho que observar que, neste momento, né, o ius variandi do empregador, né, o poder potestativo do empregador, neste momento, ele não tem nenhum poder. Eu não posso fazer nenhuma alteração. Mas, poxa, o empregado precisa tanto de ser demitido, ele precisa tanto de dinheiro. Eu até entendo a situação, mas, pela lei, eu não posso executar nenhuma ação neste contrato de trabalho, neste momento. Tá? Se a gente fizer isso, a gente corre o risco de ter, né, uma reintegração deste empregado, porque infringe, né, o artigo 9º da CLT, é nulo de pleno direito tudo aquilo que é feito com o objetivo de fraudar ou desvirtuar a legislação trabalhista. Então, não tem nenhum valor legal, quer na interrupção ou quer na suspensão, nós demitirmos esse empregado ou alterarmos as condições do contrato de trabalho neste momento, porque eu não posso fazer isso, ok? Bom, em relação a este tema da interrupção e suspensão, alguma dúvida?